Carille ficou, e a melhor coisa que podia ter acontecido para o Santos, né? Que recuperou o seu melhor futebol e está agora com uma liderança bastante consolidada da Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link está aqui no comentário fixado. Acabou o jogo há instantes. Foi o Santos pela Série B, viu? O Santos ali, líder da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi lá em Belém e ganhou do Paysandu por 3-0. 2 gols do Guilherme e um do Wesley Patati, sendo que os 2 últimos aconteceram já nos acréscimos. Mais uma boa vitória do Santos, que caminha, Bernardo Ramos, a passos largos aí para retornar à primeira divisão. Uma participação, claro, muito importante do Guilherme, que é disparado o principal jogador do sistema ofensivo do Santos, né? O Santos que vem jogando naquele esquema no 4-2-3-1, com o Pituca um pouquinho pelo lado direito, né, à frente dos zagueiros, João Schmidt um pouquinho pelo lado esquerdo, e o Otero jogando como um ponteiro pelo lado direito. Foi ele quem começou a partida, depois entrou o Patati. O Serginho centralizado, o Guilherme pelo lado esquerdo e o Júlio Furque como um centroavante. E sabe quem tá no Paysandu? O Casares, rapaz. Que jogava no Santos. Pois é. O que passou pelo Santos, melhor dizendo, né? Passou pelo Atlético também, passou pelo Corinthians? Passou pelo Corinthians. Pois é, um jogador de muito talento, mas muito instável, né? E o Paysandu perde essa oportunidade, aí acaba sofrendo uma derrota dura, o papão para o Santos, 3-0, Santos cada vez mais líder, né? A gente falou aí, o Santos está numa frente única, evidentemente, não se classificou para a Copa do Brasil, foi rebaixado, nenhum torneio internacional, fez um bom Paulistão. Foi finalista. Foi finalista do Paulistão. Poderia ter perdido o seu técnico, Fábio Carille, para o Corinthians, né? Foi aquele momento de mais instabilidade, né? O Santos estava perdendo jogos, inclusive. Estava perdendo jogos, o Carille tendo ali um desentendimento, um descompasso de ideias com o presidente Marcelo Teixeira. Mas contornado o problema, Carille ficou, e a melhor coisa que podia ter acontecido para o Santos, né? Que recuperou o seu melhor futebol e está agora com uma liderança bastante consolidada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem mais vai subir, hein, além do Santos, meu caro Bernardo? É muito difícil falar sobre isso agora, né, Maurício? Embora a gente esteja já no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, eu não arrisco um palpite. Eu imaginava o Sport. O Sport passou por um momento de instabilidade aí, né? O Santos vai subir. Agora, quem está pintando é o Novo Horizontino. Porque, você lembra, bateu na trave, foi por muito pouco ali. Ficou em quinto. Ficou em quinto lugar, foram aí por alguns minutos ali que separaram o time bem treinado pelo Eduardo Batista da primeira divisão. Perdeu seu principal jogador no Campeonato Paulista, né? Novo Horizontino, que foi semifinalista na competição, eliminou o São Paulo nos pênaltis, no Morumbi, e perdeu o Rômulo. O Rômulo. Foi jogar no Palmeiras, que não é aproveitado pelo Abel Ferreira, né? Pois é, que é um bom jogador, um meio atacante, né? Um 10 mais avançado, assim, o Rômulo. E o Eduardo Batista, que, curiosamente, esse ano ele teve o prazer de enfrentar o seu pai, o Nelsinho Batista, um jogo entre o Novo Horizontino e a Ponte Preta, e a Ponte ganhou por 1-0. Ele nos deu entrevista aqui no primeiro tempo, sempre muito solícito, o Eduardo Batista, e falou da emoção que foi. Já que a gente está falando do Santos, é muito importante dizer que o Novo Horizontino fez um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, venceu aquele jogo por 2-1, poderia ter vencido por uns 4-5. Jogou muito. Foi no momento de oscilação do Peixe? Não, foi no Campeonato Paulista. No Paulista, você disse. Tá certo. Foi uma vitória maiúscula. O Rômulo jogou muita bola nessa partida. Jogou muita bola mesmo. Júlio Furque é um centroavante bom para a Série B? Só, né? O Santos subindo vai precisar ir ao mercado, certamente, né?
Agora os 2 volantes não, né? João Schmidt e o Pituca. Pituca, para mim, e João Schmidt são 2 dos 3 melhores jogadores do time. Eu coloco o Guilherme nessa conta aí. Acontece com o Juliano, hein? Rapaz, o Juliano hoje, quem jogou foi o Serginho nessa posição, né? O Juliano sofreu com problemas físicos no Campeonato Paulista, mas acho que é um bom jogador. Acho que o Juliano seria útil ao Corinthians, por exemplo. Eu teria mantido o Juliano no Corinthians para essa temporada. Quer dizer que a gente já falou do Piton, que o Corinthians dispensou e hoje seria titular, e agora mais um que o Corinthians dispensou. Daqui a pouco nós estamos falando do Gil de novo. Mas a renovação no Corinthians foi mal feita. Foi mal feita. O Corinthians abriu mão de alguns jogadores que poderiam ter continuado para contratar outros piores. Você prefere o Gil ou o Félix Torres? Gil. Então, né? Então, assim, Coisa, né? uma renovação aponta para, de repente, uma melhora, uma manutenção do nível, né, de desempenho do time. Não é o que aconteceu com o Corinthians. Olha aí o gol do Guilherme, que golaço de falta. Belíssimo jogador, que, aliás, foi convencido pelo Fábio Carille a jogar no Santos. Ele revelou isso numa entrevista aqui ao Bola Rolando, programa da casa, que vai ao ar diariamente às 6 horas da tarde. E ele falou sobre isso. Falou, o Carille me ligou, e o Carille fez isso com vários jogadores. João Schmidt foi um deles. Ligou e falou, quer jogar comigo aqui e tal. É importante. Pesa, né? Claro. Claro, para a decisão do jogador, quem é o treinador que ele conhece vai apostar, vai dar oportunidade, aproveitar ele da melhor maneira. Carille, boa noite, professor. Queria que você falasse... O Santos volta a vencer, né, depois de 2 empates seguidos, uma vitória, podemos dizer que robusta aqui no Mangueirão. Queria que você falasse sobre da estratégia que você usou aqui no Mangueirão e o que deu certo, né, e o que talvez não tenha dado, mas a vitória em si, o placar elástico. Queria que você fizesse uma análise depois dos 3-0 aqui em Belém do Pará. Boa noite. Pela questão do clima, temperatura aqui de Belém, a gente resolveu não marcar pressão o tempo todo, senão o desgaste é muito grande e poderia ser um problema para nós durante o jogo. Então pressionamos alguns momentos, outros momentos baixamos para marcar, bem compacto, para ter mais energia até o final do jogo. É um resultado importante, né? Olhar só para nós, olhar para o nosso objetivo. Um grupo que se dedica muito, chegar a 37 pontos nessa fase do campeonato é muito importante, né? Agora voltar com calma, passar um dia dos pais bem tranquilo, para segunda-feira a gente começar a projetar o Avaí. Carille, Luciano Rodrigues, do canal Chimo Grosso. Deixa eu te perguntar o seguinte, sem Juliano, sem Gil, como é que foi essa semana para te elaborar essa formação do time, a estratégia para o time vencer hoje o jogo e também vir de 2 empates, isso pesa um pouco, mas o Santos acabou vencendo. O que passou na tua cabeça para te montar esse time hoje e conseguir essa vitória? Foram 2 empates, um em casa e um fora, né? O campeonato é um campeonato difícil. Com o time não se conquista nada, se conquista com o elenco. Por isso que está sendo a nossa busca para equilibrar ainda mais o nosso elenco, para terminar bem o ano, né? Então, jogadores que estão dando uma resposta legal. O Serginho, que eu acompanho desde o Japão. O Basso, com uma história na Europa, principalmente em Portugal. Jogador experiente. Então, é isso, né? Com 11 você não chega e precisa de um elenco, e o Santos está formando um elenco com os jogadores que vão chegar. Carille, queria falar de 2 jogadores, né? A gente tem informação de que o Gil ele tinha dores nas costas, e isso já era um problema que vinha sendo recorrente, que talvez ele não volte ainda para os próximos jogos. Queria saber se isso é verdade, se você, não só aqui em Belém, você preservou o Gil, se ele pode ficar fora das próximas partidas para estar 100% e voltar. E em relação ao Biliarce também, né? Se você tem alguma perspectiva de utilização do atacante, se talvez contra o Avaí ele já possa ficar à sua disposição. Felipe, é o seguinte, não é preservar. Ele tem uma dor desde o primeiro jogo contra o Paysandu lá. Até não foi para Amazonas, controlando, tomando remédio, jogando esses dias. A dor aumentou, então não é preservar. Ficou fora porque realmente precisava ficar fora. O Biliarce tem 70 dias que fez um jogo, o último jogo foi dia 25 de maio, começa a treinar comigo segunda-feira. Aí sim que a gente vai entender melhor as condições dele.
quando a gente fica um mês de férias, a gente fala de um mês de pré-temporada, né? Imagina o cara que está 70 dias sem jogar. Não sei ainda se vai estar à disposição para contra o Avaí, mas segunda-feira já começa a trabalhar comigo e o Gil, acredito que ele vai ter condições. Acredito pelas informações de como está indo a recuperação dele. Boa noite, Carille. Jorge, do portal FutePA. Parabéns pela vitória. Foi perceptível hoje no jogo que o Santos veio com um esquema muito bem montado para tirar os principais pontos de ataque do Paysandu. O Paysandu, no início do jogo, conseguiu ter muitas opções de gol, chegou bastante, mas a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo ainda, o Paysandu parou de jogar e começou a viver somente praticamente de bolas paradas, e assim foi o segundo tempo praticamente inteiro. Então a gente viu um domínio aí por parte do Santos em relação às principais jogadas do Paysandu, mesmo com os desfalques que você veio para cá. Queria que você me dissesse como foi esse estudo do Santos em relação ao Paysandu para poder parar as principais jogadas que o Paysandu tem como ponto forte, que são os seus pontos. Tudo o que aconteceu no jogo a gente imaginava. A pressão do início, eu achei que a gente começou muito devagar, perdendo bolas fáceis, o Paysandu a 1000 por hora e a gente a 10 por hora, né? Depois se assentou dentro de campo, começou a circular a bola e realmente conseguiu entrar dentro do campo deles, conseguimos finalizar, nosso lateral direito finalizando 2 vezes para o gol, e chegando, e cabeceio, e finalização do Guilherme atrás das costas. Então tudo do jogo que a gente imaginava aconteceu, tudo que a gente preparou aconteceu. Só que o nosso começo tinha que ter sido melhor, né? O Paysandu não aproveitou e a gente cresceu dentro do jogo e construiu uma vitória importante. A última aqui, por favor. Carille, queria que você explicasse a mudança quando veio o William Bigode, se a tua ideia era tê-lo ali como um armador ou um segundo atacante. Você perde o William Bigode, aliás, pelo terceiro amarelo para o próximo jogo, mas quando você coloca ele no jogo, ele entra no lugar do Serginho. A tua ideia era que ele fizesse ali a função que o Serginho vinha fazendo, ou ele ficar como um segundo atacante? E até em cima disso, você tem buscado alternativas, já que tem o Serginho e não tem teoricamente um outro meia. Quais são as últimas que você teria em relação ao Juliano? Tem alguma perspectiva de volta dele? Começando pelo Juliano, não. Estamos tendo um certo cuidado para que depois ele tenha uma sequência grande de jogos. Então, não, para o próximo jogo ainda não. Como a gente ficou com um jogador a mais, e eu vi um cansaço na equipe deles, como a nossa também estava, quis colocar velocidade, né? Então, o William, por mais que eu peço que ele faça o trabalho de um meia, ele não é um meia, um atacante. Que para mim a melhor função dele hoje é isso, jogar perto do 9, mas não ser um armador. O cara de rodar perto do 9 ali, entrar dentro da área, finaliza muito bem, é inteligente para jogar. Né? E com o Pedrinho e o Wesley, né, para a gente continuar tendo velocidade em cima da temperatura, em cima da vantagem que a gente tinha tanto no placar como de um jogador a mais no campo. Então, depois levei o Guilherme para dentro para jogar junto com o William, colocando o Pedrinho e o Wesley do lado para ter velocidade.